Fala pessoal do Encrypto Podcast, eu sou o Nick Casana, especialista de Bitcoin, e estou aqui mais uma vez com o meu co-host Sushi dos Palmares. Vambora. É isso aí. Hoje, em especial, trouxemos nosso grande amigo aqui, Tarcísio Prado. Vocês vão poder conhecer sobre Bitcoin, sobre liberdade, sobre várias histórias bacanas da Bahia e do início do Bitcoin na Bahia. Então, seja muito bem-vindo, Tarcísio. Muito obrigado, Valeu, meu querido. A gente queria saber mais um pouco para quem está em casa aí, não te conhece, se você pudesse dar suas credenciais, suas origens, de onde você veio, nasceu, né, sua família. Sim, satisfação você me receber aqui. Eu fico muito feliz quando eu vejo sempre um novo projeto surgindo, né? Principalmente direcionado um pouco para nossa bolha e principalmente que tem essa característica de furar a bolha, né? Pelo que você me falou, o Encrypto ele entrevista pessoas que são de fora da bolha também. Então eu fico muito feliz em ver os projetos nascendo. Meu nome é Tarcísio Machado, eu sou engenheiro de formação, eu formei em 2015. Nunca atuei assim como empregado nem nada, mas tenho uma empresa de reforma, de fachada. Tenho uma empresa de marketing também. E sou Bitcoiner desde mais ou menos dessa época que eu fui formando engenharia, 2015. Ali eu comecei a ter o primeiro contato com Bitcoin, né? Então, vi um cara ali mexendo no computador, dizendo que tava minerando. Porra nenhuma, ele tava com um dashboardzinho lá dentro de uma pirâmide financeira. Mas assim, foi o primeiro contato que eu tive, né? Você tá fazendo que porra aí nesse computador? Ele, pô, eu tô minerando aqui e tal. Você sabe que nessa época teve essas empresas de pirâmide que botavam um dashboard pro cara e dizia que ele tava rendendo tanto, que tava minerando. Mas enfim, apesar disso, o Bitcoin sempre funcionou da forma como a gente sabe que funciona, mas deu muita margem para muito golpista, né? Surgir. Inclusive, se você for ver o ranking dos caras que mais detêm Bitcoin, é tudo golpista, né? É interessante a gente olhar por essa perspectiva, né? Mas diga aí, Sushi, você tá me olhando assim incrivelmente, quer fazer um comentário? Eu me segurei porque ele falou que tinha empresa, né? Que fazia com reforma, tinha empresa de fachada. É uma empresa de fachada, é. Velho? Não, eu até brinco com isso, de fato, é uma empresa de fachada, né? E Não é onde vem grande parte dos meus rendimentos. E falando nos charlatos das criptos, parece que a esposa do farol dos bitcoins foi deportada, né? Deportada, exatamente. Mary Liz é o nome dela. Isso aí. Ela estava nos Estados Unidos e agora, com essa parte do Trump, ela foi embora, né? Eu quero ver nos comentários aí o que a galera acha, se alguém vai recuperar alguma coisa aí. Rapaz, que situação triste, viu, velho? Mas conta pra gente, você é de Salvador, de uma região ali próxima? Eu nasci em Salvador mesmo. Durante a minha infância, a partir dos 4 anos até os 12, eu morei em Botirama e Barreiras. Uhum. Depois dos 12, voltei pra Salvador e de lá não saí mais. Lá eu terminei escola, tudo direitinho. Aí fui pra graduação, fiz engenharia, Top. né? Minha formação em engenharia foi até rápida. Eu formei em 4 anos. Eu iniciei em 2012, terminei em 2015. Você fez engenharia de produção? Engenharia civil. É. Engenharia civil. E hoje você... Eu fui considerado 2 anos seguidos o melhor aluno da universidade lá, aquele chamado score, né? Uhum. Pontuação. E eu nunca fui um cara assim de ser aquele nerd estudioso, não. Eu era o cara da bagunça mesmo. Eu ia pra calorada, eu bagunçava e tal. Mas eu sempre tive Porque assim, eu sempre tive esse desejo de economizar tempo. Então, como eu sempre quis economizar tempo, eu sempre. O que é que eu pensava? Porra, deixa eu prestar atenção nessa porra, aprender logo pra não perder tempo. Entendeu? E aí eu acabava me desempenhando bem, porque eu antecipava as coisas. Então eu já sabia qual é a ementa. Aí eu tirava assim um dia assim pra estudar, entendeu? Aí metia bronca em estudo justamente pra perder o menor tempo possível. Inclusive eu era dos mais faltantes na faculdade. Tipo assim, eu faltava 30, 40% das aulas só pra não ser reprovado, né? Mas a sua família também mexe com engenharia? Foi uma coisa própria que Não, você meu pai escolheu? é do direito, advogado, tio, pai, é tudo do direito, só eu mesmo que fui pra engenharia. Minha mãe é enfermagem, né? Legal. Legal. É uma coisa porque a gente... Geralmente você herda ali a Isso. profissão, A gente entrevistou, né, recentemente aqui o cara que os pais eram engenheiros e ele era levado nas obras e tudo. Então aquilo trouxe para ele uma sensação de pertencimento à família, ele fazer o mesmo curso que os pais fizeram, né? Geralmente essas tradições vão sendo passadas de pais para filhos, né? E isso também mostra como um cara honra ali os próprios pais da família. A gente gosta muito desse podcast, eu e o Sushi, sempre relembrar da importância da família como o seu pilar, o seu Pilar núcleo, central, sim. o pilar central e a coisa que te dá sustentação. Sim. Não adianta nada a gente falar sobre Bitcoin se por dentro você não consegue ter esse alicerce verdadeiro, né? Por exemplo, o Bitcoin mesmo, por exemplo, para muitos vão ser coisas diferentes.
para muitos vai ser uma ferramenta para dar golpe nos outros. Agora, para mim, no caso, para você, para as pessoas que a gente conhece desse meio, é justamente como uma ferramenta de proteção até da própria família, né? Exatamente. Justamente para você melhorar as relações entre seus familiares, cônjuge, esposa, né? Filho, pai, porque justamente tem é uma ferramenta que tem essa característica de você não ser tomado, não haver uma injustiça, né? Travestida de justiça para tirar de você. Então você muda as relações, de fato, né? Mas me conta um pouco da sua jornada profissional, até antes Sim. de você entrar na engenharia civil. Eu já lhe conheço há um tempo. Você é um cara que sempre foi empreendedor, antes de começar no Bitcoin, claro, né? Você sempre buscou, pelo que eu entendi, fazer essa parte do economia de tempo, e quem quer economizar tempo acaba ganhando mais dinheiro com isso, né? Sim, a engenharia, por exemplo, a gente fala aqui sobre a questão da herança, né? Você ter família de engenheiro. Mas eu formei em engenharia, mas na prática mesmo, o que eu mais me considero mesmo é um empreendedor, um cara que gosta de solucionar problemas. Por exemplo, para mim é muito mais eficiente pagar um engenheiro para estar lá cuidando da obra do que eu ficar cuidando da obra, entendeu? Então, tipo, apesar de eu ser formado em engenharia, meu maior foco mesmo é empreender. É empreender, ser empresário, é fazer processos girarem sem necessariamente eu estar ali envolvido, né? Atuando, né? Atuando. Então eu gosto de criar soluções, de empreender, de criar conexões. E uma das coisas que eu mais gosto de atuar é em formação de networking. Por isso que eu gosto muito de fazer evento, fazer meetup, promover encontros, promover conexões. Eu já fui responsável por várias conexões, o pessoal for olhar assim, nem imagina, por exemplo, não tem um negócio que nasceu, uma parceria entre dois sócios, que fui eu que conectei os dois. Isso muito lá em Salvador. Isso muito lá em Salvador. Maravilha. Mas hoje eu tenho conexão no Brasil todo. Todos os estados, sem imaginar, eu tenho influência sobre alguém assim, eu consigo orientar, eu também dou consultoria de business, de negócio, né? Bacana, bacana. Eu tenho uma empresa de marketing também, que muitas vezes, muitos desse público acaba sendo meu cliente também, através da minha agência, entendeu? Então eu gosto muito dessa questão de conexão, de criar conexão e gerar valor, né? Gerar valor na vida de outras pessoas. Mas o que deu essa virada, esse estalo, essa virada de chave assim pra você? Foi na faculdade? Foi em algum momento na sua vida em específico que você resolveu? Ou você acha que é nato de ser empreendedor? Assim? Rapaz, eu acho que eu já foi da minha natureza mesmo, de gostar de ver as coisas. Porque eu sempre fui um questionador, né? Então, eu vejo um problema, eu tento entender ele. E eu sempre questiono ele até destrinchar ele. O engenheiro também é muito isso. Ele quer entender todas as variáveis que influenciam naquela estrutura tá de pé ali, né? Uhum. O solo, a estrutura de concreto, o armado ali e tudo mais. A deformabilidade. Várias variáveis você considera. Então, por já ser engenheiro e ter essa mentalidade de querer entender cada variável que influencia em um sistema, então isso me ajuda a entender aonde está a deficiência de um problema para eu chegar e desenhar uma solução para aquilo. Então, por exemplo, hoje na economia, por exemplo, muitos negócios, existe uma deficiência nos negócios de comunicação, de abordagem, de captação de cliente, de leads e tal. Então, como é que eu soluciono isso? Através de uma empresa que presta um serviço que soluciona esse problema. Então, já vem da minha natureza mesmo de querer enxergar problemas e buscar soluções. Eu tenho uma natureza muito questionadora mesmo. Eu nunca chego a uma conclusão rápida. Eu sempre chego a uma pergunta no final. Eu sempre fico com mais... Toda vez que eu estudo sobre algo, eu fico com mais dúvida do que conclusões, né? Maravilha. Então, isso ajuda a mim a expandir horizontes de crescimento, de pensamento, até de conhecimento sobre os assuntos que eu mexo, né? E você tem algum conselho? A gente sempre pergunta, né? Principalmente o Sushi aqui sempre gosta de tocar nessa parte mais filosófica, né? Você tem algum conselho para quem está começando agora, que acompanha você há um tempo, que conhece você pelas redes sociais, né? E tudo, pelos eventos que você fez, Sim. em relação a o que fazer para estar onde você está hoje? Rapaz, um conselho que eu dou, que é muito simples de fazer, é peça ajuda, velho. Tipo assim, peça, bata nas portas. Por exemplo, independente do quanto que você tem de acesso ao seu redor, de oportunidade, cada oportunidade vai surgindo como camadas de uma oportunidade que você explorou. Então, por exemplo, você tem que estar sempre em movimento. Então, sempre pedindo por oportunidade. Sei lá, você está começando hoje, você não tem renda, peça por um lugar para você atuar, para você trabalhar, busque alguma função, alguma habilidade que seja necessitada em algum lugar e forneça isso. Comece a desenvolver, gere valor, né? Então, a dica é essa, velho. É você chegar lá, você vê um problema, não fique reclamando, não. Vá resolver. Crie uma solução. Se não tem ninguém solucionando, seja o primeiro a resolver. Entendeu? Seja o primeiro a botar em prática, seja o primeiro a solucionar. E é isso. Maravilha. Avançando mais um pouquinho um tópico ainda sobre a sua família, sobre, né,
as questões de relacionamento, como a galera lá da Bahia, onde você mora, onde você morava, não sei, né? Ela vê o que você faz hoje. Rapaz, eu não faço ideia, na real, porque você tem aquelas fases, né? Tem pessoas que agregam na sua vida e tem pessoas que só ocupam seu tempo, na verdade. Sim. Então, grande parte das pessoas que eu me relacionei na Bahia, lógico, eu tenho alguns amigos, tenho, né? Que gostam de ver meu crescimento e tal. Mas tem muita gente que só ocupou o tempo mesmo, né? Então, só familiar mesmo, assim, que eu considero familiar próximo mesmo, a família mais próxima. Agora, assim, lá na Bahia, O seu núcleo duro ali, né? tipo assim, sinceramente, aonde eu consegui desenvolver mais com essa minha mentalidade de negócio foi em outros estados mesmo. São Paulo e outros estados, porque existe uma barreira de mentalidade ainda muito grande lá, né? Por conta de uma agenda política, inclusive, né? Comenta mais um pouquinho, eu sou de lá também, junto com você, eu acho que é muito Eu acho que você deve ter enfrentado isso também. Por exemplo, você tem boas ideias, você tem. Qualquer inovar, você vê ali um pouco Da resistência. da resistência à ideia, né? A resistência à inovação, resistência a você querer testar algo, né? Sempre aquele medo de falhar, aquele medo de fracassar. Então, geralmente, o conselho da maioria das pessoas é se você conseguir um emprego ali, uma CLT, né? Uma estabilidade, né? Como o pessoal gosta de dizer. Então, você acaba enfrentando muita resistência. Não tô dizendo que lá não existam empreendedores, pessoas... Tem, você só tem que saber achar, né? Onde estão essas pessoas. E você acha que existe essa estabilidade? Em um trabalho formal, CLT? Não. Não, mas por que não existe? Porque a mesma instabilidade, por exemplo, quando você busca estabilidade, você está buscando estabilidade na asa de outra pessoa que também está vivendo uma realidade de instabilidade, né? Que é, no caso, um empresário ou um empreendedor. O empresário ou empreendedor está te contratando, beleza, você acha que você está tendo estabilidade ali, mas o empresário tem instabilidade. Ele está dentro de uma infraestrutura econômica que situações, às vezes uma mudança simples no Congresso pode acabar com o negócio do cara. Sem E dúvida. você ser levado embora, você ser demitido. Não teve o caso da Ford lá, que teve a demissão em massa lá? Em Camaçari, né? Entendeu? Então, porra, aquela promessa de estabilidade dentro de um emprego formal CLT não existe. Agora, lógico, quando você é um bom funcionário, você é tipo assim, você é um cara bom tecnicamente em resolver problemas, a tendência é que você não fique muito tempo desempregado. Acontece isso, né? Mas depois você arruma outro emprego. Remanejado, alocado, né? Mas já entrando um pouquinho mais nas polêmicas, né? Você é um cara mais de opiniões bem firmes, assim, né? E estruturas de pensamento. Me diga aí mais sobre, então, o serviço público. Né? Você falou do CLT, mas o nosso conselho, né, de quem é mais ou menos da nossa idade, era que você tinha que ser um funcionário público na Bahia, passar no concurso, ter uma vidazinha estável, tranquila, e isso vai ser o seu suprassumo, você vai viver feliz até o resto da vida com a sua família. Mamando, né? Rapaz, existe uma utopia muito grande na palavra público, porque eu sou discípulo da escola austríaca de economia, eu entendo a economia real, a economia de verdade, não é a economia artificial criada pelo governo, com dados artificiais, com informações artificiais. Eu entendo as coisas como elas são. Eu sou matemático, sou engenheiro, sou matemático, então eu entendo as coisas como elas são. Não como elas são narradas. Porque uma coisa é como uma coisa é, outra coisa é como ela é narrada. Hoje, na economia tradicional, você vê um monte de coisa sendo narrada que distorce o que é real. Então, por exemplo, público. Não existe coisas públicas. A palavra público é uma utopia. Porque quando você fala, isso aqui é público, você está dizendo que aquilo não é de ninguém. Ninguém tem responsabilidade sobre aquilo. Eu sou funcionário público. Você é funcionário de quem? Quem é que te contratou? Público, quem são as pessoas? Quem é responsável? Porque, por exemplo, isso aqui é um patrimônio público. De quem é? Quando você fala público, você não tá definindo de quem é. Aquela porra é de ninguém. Então você acaba vendo que até o cuidado com as coisas quando elas são públicas, ela não tem cuidado, não tem zelo, né? Não tem uma real fiscalização. Quando você é um empresário, você está dentro do mercado e você tem uma solução ali, quem são seus fiscalizadores? Seus clientes, correto? Porra, se você não fizer um bom serviço, meu irmão, você tá fora do mercado. Vai vir um concorrente ali fazendo melhor. Por isso que essa disputa, essa concorrência é algo saudável para você, para mim, para todo mundo que tá empreendendo e criando valor. Agora, quando você tem uma infraestrutura que coloca aquele cara ali como um servidor público, que ele tem uma garantia, estabilidade, aquilo tudo ali, porra, você às vezes bota um cara lá que ele não tem nenhum tipo de eficiência. Não era pra ele estar ali. Só porque ele acertou algumas questões numa prova há alguns anos atrás. Irmão, se você não tem capacidade de gerar eficiência, você não pode estar ocupando um cargo.
né? Então, se eu tivesse qualquer lugar, posição política e tudo, eu iria perseguir em alta funcionário público. Eu ia sair fazendo demissão em massa. Esse é um corte bem interessante aí pra ter no nosso podcast, né? Não, tipo assim, ia ser demissão em massa. É mesmo. Ia ser corte, tipo, tem eficiência, tá gerando eficiência, não tá gerando eficiência, corte. Corte rápido, Tramontina. Sai sem dolo, entendeu? Se você é bom mesmo, resolva no mercado, pô. Agora, lógico que, por exemplo, com uma política dessa, com uma mudança drástica dessa, você não pode simplesmente só cortar. Você também tem que criar uma condição ali de mercado, né? Mas por que você acha que as pessoas, então, têm essa mentalidade de ineficiência? É Por preguiça exemplo, mesmo, velho. Eu acho que é preguiça, É velho. mesmo? Eu conheço várias pessoas que são do serviço público e elas são excelentes. Não, mas eu no não que tô fazem. generalizando, não. Tipo, tem pessoas que Claro, são... Não, mas eu tô trazendo pra polêmica mesmo. Isso. Porque, assim, elas são excelentes. Sim. Mas elas fazem um trabalho de 100 pessoas, E entendeu? pra que não há... E às vezes um funcionário público bom carrega nas costas outros 100, Diga isso, Xi. né? É nem uma questão de percepção, né? É fático. Você vê o quanto é investido e o retorno para a sociedade, a impressão que você tem na educação, na saúde. Eu tiro Segurança. porque o funcionário público, que devia ser mais aplaudido, mais trazido para uma questão de benefícios, devia ser o professor, tanto das criancinhas como da faculdade. Sim. Né? Hoje a gente vê um prestígio do cara que é um professor, né, da faculdade, ganha muito dinheiro, mas o cara que é da escola de menorzinha, né, vou chamar fundamental, ele ganha menos. Por quê? Porque nessa época o menino desenvolve, né? Temos aí pessoas, né, que têm filhos aqui, que trabalham com a gente, que a gente tem conhecimento que realmente Se precisa. quiser polêmica Ó, mesmo, eu mas acho que nem aí que tá, por deveria exemplo, haver se a gente... educação pública. Diga aí. Então, traga polêmica. Polêmica mesmo, eu acredito que nem deveria haver educação pública. Ah, também é só um concordo. instrumento de doutrinação, de manipulação. Se Porque você o que quer acontece? Um bom subsidiar a educação, professor- você dá uma bolsa para a família, para o pai, e ele escolhe a escola. E a iniciativa privada vai disputar para ser melhor, para oferecer mais. Entendeu? Sem Aí gera a desvios. concorrência que você falou. A concorrência gera excelência na prestação de serviço. Já pensou você calcular Essa é a o número, Ó, a o número única- de inativos, o prédio, entendeu? Ó, As a única greves. coisa que eu acho que não... Que, assim... a gente tem que testar. Porque a gente também não pode simplesmente pegar uma infraestrutura, sair, mudar ela e criar um certo caos. Mas, por exemplo, a única coisa que eu considero que a gente poderia tolerar, aceitar essa questão da centralização, seria a segurança pública. Só que, ainda assim, de uma forma que não precise ser forçada. Que seja uma verba cooptada por empresários que chegam lá e contribuem com a segurança. Inclusive, tem vários bairros que são formados assim. O cara mora no lugar, o cara contribui ali com a segurança privada do local. Você não precisa forçar o cara, pô. Você não quer segurança? Você não tem dinheiro, pô. Você faz dinheiro com uma porra, você é empresário, você empreende um monte de coisas. Você tem dinheiro, tipo... os caras captariam muito mais recurso dessa forma do que da forma que eles fazem hoje. Entendeu? Eles fazem uma forma forçada de você contribuir e você acaba forçando você a contribuir com um monte de coisa que você não concorda. Com kit gay, com transexualismo, com aborto, com um monte de coisa, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que nada deveria ser público. Por exemplo, aí, ó, professor mesmo, ia ser todo mundo demitido. O bom, ele ia conseguir espaço no mercado. Mas você é porreta mesmo. Quem faz carinha é a mãe. O Tarcísio se você é bom, você vai... vai ser contratado, porra. Vai ter uma empresa que vai contratar você. Esse é o corte, viu? Se você é bom, você vai ser contratado. Você já ouviu, né? Não? Eu garanto. Tarcísio tá pra dizer que quem sabe Mas- faz, quem não sabe ensina. Eu a garanto. Uma coisa, voltando no que o Sushi falou, uma lógica de pensamento, até dentro da sua estrutura de engenharia. Eu tenho excelência, eu tenho a concorrência e eles vão disputar quem faz o melhor serviço, né? As escolas hoje particulares, elas são bem caras aqui, onde a gente mora. Muito caras mesmo. Mas elas prestam um serviço de excelência e elas competem entre si. Agora, as escolas públicas, infelizmente, defasadas em cima do que você falou. Sim. Né? É um grande esquema de lavagem de dinheiro, na real, né? Todas as instituições públicas que você imaginar aí dentro do Ministério da Educação, de todos os ministérios, tudo é um grande esquema de lavagem de dinheiro. Porque os caras, eles têm acesso à impressora, eles decidem quanto de dinheiro vai ter em circulação, eles decidem para onde eles vão direcionar essa verba e eles fazem compra de voto com isso. A Bolsa Família é um grande sistema de compra de voto. Todas as coisas sociais são esquemas de compra de voto. E como é que você verifica isso? Que não tem porta de saída, né? Porra. A assistência social, ela deve existir, mas ela tem que ser temporária, ela não pode ser perene, não pode ser uma profissão, né? Você tem Rapaz, estado que tem o a dobro melhor de assistência bolsistas social é emprego, porra. que carteira assinada. A melhor assistência social é emprego. Inclusive, beleza, você quer criar uma forma de estimular isso?
você pega as empresas privadas e tal, e você cria um incentivo ali, fiscal, para a empresa contratar um cara que está desempregado. Rapaz, o Estado é detentor de terra, de meios de produção. Por que não cria cooperativa, não faz as coisas autossustentáveis? É porque não tem interesse, pô. Exatamente. Na verdade, essa narrativa de que o Estado aquilo, é tudo uma narrativa para distrair o público. Aí fica nesse negócio de eleição aí, a cada 4 anos, você aperta a porra de botão que você nem sabe pra onde vai aquela informação ali. Você nem sabe qual é o protocolo que aquilo ali Ah, não, segue. Tarcísio, a gente não tem budget pra falar essas coisas, não, Tarcísio. Seus parentes é tudo advogado, entendeu? Os nossos não são. Ó, lembrando que a gente gosta das instituições brasileiras bastante. Mas não sei se deu pra fazer corte aí, mas assim, se quiser que eu repito. Todas as instituições públicas são grandes esquemas de lavagem de dinheiro. Você pega esses municípios, as escolas municipais, Lembrando é tudo que lavagem. a sua fala, viu? Tarcísio Machado dizendo. A opinião do convidado, não as escolas municipais, Não reflete a opinião do escolas municipais, escolas estaduais são grandes esquemas de lavagem de dinheiro e compra de voto. Polêmico, hein? Decisões... E o pior ainda é a doutrinação, né? Porra. Lavagem de dinheiro e lavagem de cérebro também, né? Deixa Aí- o cérebro zerado. E o resultado não deixa dúvida, né? Que você vê lá quando você entrevista um camarada do ensino médio, recém-saído, ele não sabe fazer um percentual, não sabe fazer concordância. Não Foi tem mal, raciocínio velho. Foi bom lógico, enquanto durou seu podcast, viu? não interpreta o texto. Mas, ó, uma coisa que eu gostei que você falou, Sim. e continuando a polêmica em cima disso daí, a gente não pode quebrar uma estrutura abruptamente e jogar em outra. Sim, eu Essa concordo que tem que ter um processo, Essa né? transição é muito difícil. Por quê? Porque a estrutura tá aqui. As pessoas... Eu discordo, tem trem tão... As pessoas que... Mas eu acho que a natureza não perdoa, não, vai. Não, mas o que eu tô dizendo é que as pessoas que estão no serviço Quando a público crise há econômica muito tempo- vem, a porra aperta todo mundo. Mas as pessoas que estão no sistema há muito tempo, pensando, foram doutrinadas daquela maneira, que elas enxergam o mundo daquela visão, quando quebra esse paradigma, ela é como se ela deixasse de viver numa realidade. Sim. Ela tem medo de perder a própria identidade. Ela perdeu a identidade. Um professor que perdeu a estabilidade, um funcionário público que perdeu a estabilidade, ele deixa de ser aquela pessoa. Então, eu não posso tirar. Vou dar um exemplo bem fatídico. Se o cara que trabalha no exército, que ele é concursado, um cara tenente, coronel e que seja, ele perdeu aquele cargo quando ele se aposenta, existe um grande índice na psicologia que fala que eles perdem a identidade. Perde. Porque ele comanda ali, ele tá na frente de tropas, ele é respeitado, porque- todo mundo presta continência É porque pra não ele. entende quem é o indivíduo. Vem cá, Tanto que a gente pergunta mas- assim, né? Quem é o Tarcísio? Ah, o Tarcísio é um engenheiro. Exatamente. Não, pô, o Tarcísio é um indivíduo Não, muito mais agora isso complexo. acontece, por exatamente. exemplo, isso acontece de forma cíclica também, porque nós também passamos por inovações tecnológicas e inovações que acabam fazendo com que certos empregos deixem de existir. Por exemplo, o cara que limpava bosta de cavalo na época que não existia o setor automobilístico, esse pessoal perdeu a identidade na época lá. Porra, porque agora tem carro, o carro agora não solta mais bosta, agora solta fumaça. E agora, o que é que eu faço? Tipo assim, hoje agora a gente tem Uber. O Uber causou um impacto muito grande nos taxistas. Tem uma identidade ali, porra, taxista, muitas vezes até aquela questão de, porra, meu filho vai ser taxista. Só que aí vem a inovação tecnológica, vem a mudança de paradigma, e quando isso muda, não respeita a sua opinião. Por exemplo, eu gosto de dizer que a natureza ela não respeita a sua opinião, a gravidade não respeita a sua opinião. Se você pular da janela, você vai abaixo. Então tem certas coisas que acontecem que, inclusive, a gente busca avisar as pessoas, olha, tem muita coisa acontecendo, o sistema está mudando, o sistema de informação está mudando, nós temos a internet, isso quebrou as pernas de muitas instituições de mídia que gostavam de ter o controle, o sistema financeiro está mudando, então muitas pessoas, ou ela tem a escolha, ela tem essa questão da identidade, ou ela escolhe se adaptar, ou ela vai morrer, ou vai ser tirada. Talvez entre depressão e tal, é uma escolha do indivíduo. Mas as mudanças abruptas que aconteceram, é isso que eu tô querendo trazer Sim. pra gente refletir mais. Sim. Que aí a gente já entra no tema que você é o especialista aqui, que é Bitcoin. Uhum. O Bitcoin é uma mudança abrupta pro Sim. sistema financeiro. E aí, na sua opinião, ele tá respeitando alguma coisa? Se o Bitcoin tá respeitando ou se o sistema financeiro tá... Se as pessoas estão se sentindo respeitadas com a então, mudança abrupta que aconteceu. É. Hoje você, Mas você pode acha ser que tá- dono do seu próprio dinheiro. Mas você acha que tá sendo assim, realmente tão abrupta? Eu acho que tá sendo progressivo, eu acho, no caso do Bitcoin. Tem muita gente... Porque com- assim, com- nós temos a opção, nós temos as duas opções. Você viver em um sistema onde a sua riqueza é diluída e tudo, mas você ainda pode escolher. Tipo assim, não é uma mudança que meio que tira aquela realidade de você. É uma opção. Inclusive, as pessoas que escolheram continuar aqui, elas devem se arrepender amargamente, né? Mas o que eu tô dizendo é que para muitas pessoas que aderiram ao Bitcoin,
eles acompanharam a natureza, que foi a linha de raciocínio que você Sim. utilizou. Vai chegar uma hora, que é o que a gente está avisando nesse vai chegar canal, uma hora que falando que eles não vão mais ter o respeito. As pessoas não vão poder mais falar nada. Elas não vão poder mais comprar Bitcoin, porque já acabou. Já não vai ter mais como comprar, porque ele já vai estar a Só 10 com milhões sangue, né? de dólares. Exatamente. E aí? Você perdeu, você acabou. Foi desrespeitado ali nesse sentido. Seguindo a sua premissa, sua linha de raciocínio. O que eu quero dizer, o que vai acontecer com o sistema financeiro daí, então? Como é que você acha? Você que é um cara experiente... eu acho que, tipo, cada pessoa vai enfrentar de forma diferente. As pessoas que são acostumadas ali, como você falou, que elas estão presas a uma identidade, muitas pessoas que têm pouco intelecto, pouca análise observacional, ela vai, de fato, sofrer com a mudança, a adaptação e tal. Mas é um sofrimento que o cara escolhe se adaptar ou e se entregar. Parece né? que a galera acha que a alienação protege, né? Sim. Eu vou olhar pro outro lado aqui, a guerra tá acontecendo aqui, mas eu vou virar de costa e tô de boa. Às vezes para muita gente é melhor acreditar numa mentira confortável do que numa verdade. Geralmente as verdades, primeiro que ela não respeita sua opinião, segundo que ela não respeita o tempo que você quer se adaptar a ela. Por exemplo, se você tá em uma situação de risco, ou você reage, né? Muitas situações de risco na vida, ou você reage ou você vai morrer. Ah, você é desempregado, e aí, meu irmão? E aí? Vamos dar um exemplo... Você tem disposição de pegar um baldezinho com geladinho pra vender na praia? Você tem disposição pra isso? Você não tem mais esse emprego aqui. Vamos dar um exemplo prático aqui, que eu e o Sushi gostamos de falar muito, muito. Sushi mais do que eu, nesse exemplo aí. O cara que de um dia pra noite, ele perdeu a fazenda dele lá na Venezuela. Ele tinha uma fazenda de gado... E ele Perdeu pro Estado. Perdeu pro Estado. Chegou lá, o presidente da época falou: é do Estado, é do Estado, é do Estado. E Tem até- um vídeo no YouTube dele fazendo isso. E até no sem meio da perder rua. pro Estado, É não minha. vale, Igual não você vale olhar na mais janela nada. apontando nos Isso. carros, esse carro é minha. É meu, agora é do povo. E o pessoal gritando lá. E assim, a gente pra pensar que isso não tá tanto tempo de distância da nossa realidade. Rapaz, eu passei. Eu não sei qual é o nome da praça ali, mas tava tendo uma galera reunida da CUT lá. Alguma manifestação lá. Você acha que esse pessoal não tem interesse que alguém chegue dizendo aqui, propriedade do Estado, agora é de todo mundo, né? Removendo as propriedades ali? O que eu disse é que, em relação a espaço-tempo, Sim. né? Não foi muito tempo que aconteceu isso da Venezuela, que eu acabei de dizer. Tem foi recente. vídeo no YouTube disso. O YouTube não é tão velho assim, pô. Ele é dos anos 2000, 2006, 2005, eu acho. Imagine, tem vídeo do cara falando isso. Fazendo isso. Você acha que não pode acontecer em qualquer outro lugar? Isso Sim. é a mudança abrupta que você falou. Sim. E aí, como é que vai ficar as pessoas que estão desprotegidas, né? Que é a finalidade desse canal. Agora, nesse caso, é uma mudança abrupta para um lado no sentido de controle, né? No caso, Exatamente. chegar lá, um ditador, um Estado chegar e... Estamos falando da parte do Encrypto agora, Sim. do Bitcoin. E aí eu faço a primeira pergunta aqui para você. Não, El retornar Salvador, pouquinho. só teve protesto quando o cara definiu lá que Bitcoin seria uma moeda de curso legal. E El Salvador foi uma mudança paulatina ou abrupta? Foi abrupta ali. Uma E aí? mudança abrupta. É isso que eu quero chegar, Sim, nessa linha de raciocínio. Então, por exemplo, eu acho que no mundo, por exemplo, existem grupos de poder. Ninguém. Ninguém. Por exemplo, eu acho o seguinte, eu sou muito pragmático e direto ao ponto nisso aqui. Na história da humanidade sempre vai ser assim. Sempre vai ter um grupo ali que se impõe. Porque acaba que não acontece nada sem chegar um grupo ali e se impor. Agora, esse grupo que se impõe, ele pode ter uma natureza de querer escravizar a população local, ou ele pode ter a natureza de querer libertar. Aí vai depender muito da ideologia, da motivação ideológica, motivação muitas vezes até religiosa, espiritual do grupo. Mas que sempre vai acontecer pela imposição, como no caso do El Salvador, foi pela imposição. O cara fez ali acordos com o narcotráfico ali, primeiro fez um esquema de parceria, depois chegou lá, pá, corta todo mundo. Então, o meio, ele foi violento. É um pouco diferente, assim, Sim. eu vejo dessa maneira, né? O Bukele, ele tinha maioria no Congresso, ele tinha maioria no STF de lá, e ele tinha maioria e respeito pelo Exército, Sim. pelas forças. Quando ele implementou as decisões dele, ele já foi com um amplo espectro Sim. naquilo. A resistência era mínima. Até porque se ele não tivesse muita concordância, alguém derrubaria ele, né?
Derrubariam ele lá. Até hoje tentam. Sim. Até hoje tentam. Você acha que... Eu não lembro como que foi na época do Bill Clinton, né? Que essas gangues foram extraditadas para El Salvador. Teve uma guerra antiga lá. Isso, eles eram de Los Angeles, e aí essa gangue foi extraditada, várias gangues de El Salvador, para El Salvador novamente, e gerou caos lá. Quando ele veio com essa proposta, ele ascendeu na política, por assim dizer, todo mundo aceitou, no primeiro resultado foi avalanche. Vamos continuar. E hoje tá o que tá. Tem um vídeo, é impressionante. Depois a gente vai tentar, viu, produção, achar esse vídeo aqui que mostra de uma senhorinha que doou um terreno lá da escola, mínimo, que era uma coisa feia, o pessoal fazia em lona, né? De lata. E ele transformou num negócio de primeiro mundo lá. Mostrou lá, botou o nome da mulher, ele apresentando a escola. Outra boa dele foi quando a galera questionou: porque você prendeu 100 mil pessoas. Ele prende 100 não, libertei milhões. Por que a gente está falando isso? Porque ele adotou uma moeda diferente, seguindo a sua linha de raciocínio. De mudanças abruptas. Ele adotou uma moeda totalmente diferente, abrupta. Obliterou o crime. Sim. Ele deu liberdade total. 98% das pessoas acreditam que El Salvador não tem mais criminalidade. Sim. Vive na paz. E a gente tem dados para provar isso. Dados. Né? Agora, tem organizações estrangeiras, ONGs e tudo, que falam que isso não devia ter acontecido. Sim, aí entra aquele papo de direitos humanos e tudo mais. É porque o narcotráfico ele tem uma infraestrutura internacional também de financiamento, né? Então tem grupos que financiam isso. Para muitos grupos é interessante que haja locais ali e tal, que faça fronteira de transferência, não somente de drogas, mas de órgãos, de tráfego humano também. Essa porra toda acontece. Exatamente, mas o que eu tô querendo dizer é que El Salvador é bem pequenininho, próximo da Nicarágua. É mais fácil fazer isso em El Salvador do que no Brasil. Exatamente. No Brasil não é fácil, não. E outra coisa, não é só isso. É que lá ele fez essa mudança e gerou o quê para a população? Qualidade, excelência nos serviços prestados, e lá agora está virando referência. Pode ter havido algum cara que foi preso só porque tinha... Porque assim, ele também foi... tem tatuagem de facção... Cortado, sim. Muitas vezes o cara é um jovem ali que botou uma tatuagem ali, mas não tava mais envolvido diretamente. Mas assim, não porra, chega essas informações pra gente. Até onde a gente sabe, não chega. O que eu penso olha só como uma mudança de pensamento. É onde eu quero chegar. Pra gente refletir, quem tá em casa, o que eu e o Sushi tentamos fazer é despertar dessa maneira. O que ele fez foi, olha, estávamos no caos. Comecei a limpar, o pessoal, aqui tá realmente sujo. Ele deu um foco na sujeira. Foi limpado a sujeira, olha como tá lá. As pessoas não mais fazem a evasão do país. Aqui no Brasil, hoje eu mandei uma notícia para ele da quantidade de milionários que já saíram só em 2025 do Brasil. Se depender de mim, vai sair mais, viu? Imagine. Inclusive o meu caseiro. Então, eu tenho um entendimento que, por exemplo, hoje o poder tá tomado. Né? O poder hoje no Brasil tá tomado. Opiniões do Tarcísio. O poder sempre é tomado. Mas assim, tá tomado por um grupo que não tem interesse que aqui seja um lugar pacífico, um lugar de prosperidade. Hoje você ganha dinheiro. Pelo amor de Deus, vamos manter esse podcast, Tarcísio. Hoje ganhar dinheiro é crime. A gente é tão pequenininho. Nem começou ainda. Já... Mas assim, eu entendo que isso vai causar consequências no médio e longo prazo. Eu acredito que o Brasil ele vai piorar muito ainda antes de haver uma possibilidade igual como essa de um Bukele da vida ou de melhoria, né? Coisa de 15 a 20 anos daqui pra frente. Eu acho que nos próximos 20 anos vai ser só ainda mais ladeira abaixo. Mais desinvestimento, mais retirada de capital do país. Hoje o brasileiro que tem capital hoje tá tirando um dinheiro em alta, velho. Não quer vendendo propriedade. Mas isso reflete nosso questionamento. Se lá em El Salvador foram feitas essas mudanças e o pessoal não quer mais sair de lá, mesmo quem era pobre, tá vendo uma possibilidade de fazer dinheiro novamente, se restabelecer-se, e pessoas estão voltando para o seu país. Significa que isso trabalha da excelência que aquela gestão está fazendo ou não. Sim. Né? Então a gente compara com dados, né? A gestão gera mudança, né? Exatamente. Geração de mudança porque, e de pensamento. fato, ele está cumprindo a lei que é a lei oficial, que qualquer um vai concordar que você roubar alguém, a violência ela deve ser punida, né?
na mesma medida. Você não pode ter tolerância pra isso. Qualquer país que começa a tolerar qualquer tipo de crime... Bicho é bravo, bicho é bravo, É. bicho Qualquer é bravo. país que começa a parede de tolerar... igreja. Entendeu? É. Mas... É o paradigma da tolerância de Karl Popper. Uhum. Tudo que você tolera demais, você vai acabar sendo o intolerado, no caso. Né? Exatamente. Então, voltando para um pouquinho antes aí da gente chegar em El Salvador com o Bitcoin, como é que você conheceu o Bitcoin? Sim. Onde surgiu seu interesse? Foi lá em Salvador? Foi Foi lá em Salvador mesmo. O primeiro contato foi, como eu falei, vendo um cara mexendo no computador. Segundo ele estava minerando, mas na verdade ele estava com dashboard de um negócio de pirâmide. Mas assim, aí quando eu ouvi ele falando aquilo, Bitcoin, minerar, aí como eu sou um cara curioso, eu gosto de pesquisar, eu sempre tive a mentalidade Don't Trust, Verify. Antes de ter o primeiro contato com essa frase, eu sempre tive essa natureza de não confiar, verificar. Então eu sempre fui interessado em querer ir atrás da fonte. Beleza, aí essa fonte, a fonte da fonte da fonte da fonte. Eu quero beber água limpa, entendeu? Então eu comecei a pesquisar, estudar, entendi que era um protocolo, aí conheci a plataforma lá, o Bitcoin Talk, né? Então, porra, li boa parte daquelas discussões, aí comecei a me inteirar sobre a história, como é que aconteceu. Aí conheci o movimento Cypherpunks, que já existia esse movimento antes do surgimento do Bitcoin. Era muito inglês, né? Tudo na época. Tudo em inglês. Não tem Eu já nada- dominava inglês já. Eu já falo inglês há bastante tempo já. Porque eu fiz jovem ainda, negócio de Akbeu. Depois eu fiz um negócio na UFBA lá. Esqueci o nome do lugar. Mas era uma unidade da UFBA lá que ensinava inglês. Aí também, assim, aquilo ali me introduziu, mas o que me fez aprender mesmo inglês foi vendo muito série, filme. Eu sempre Show de bola. quis assistir diretamente em inglês pra forçar o aprendizado, né? Uhum. Inclusive, uma parada que eu tenho que melhorar muito no inglês é a dicção. Porque como você vive aqui, você fica falando em português o tempo todo. Eu falo inglês com algumas pessoas, mas é muito pouco, entendeu? Não é no dia a dia. O que te levou a vencer essa dúvida, né? Que todo mundo fica meio cismado com a novidade. Aí você tinha um receiozinho com relação ao Bitcoin. No Bitcoin, no O caso? que fez tu matar a parada e falar, não, isso aqui realmente Cara, entre as opções do mundo. teve uma série que contribuiu muito aí com o meu entendimento primeiro do problema da economia tradicional, que foi a série The Hidden Secrets of Money, de Mike Maloney. Ele tem um canal no YouTube chamado Gold Silver. Ele é um investidor de ouro, então já é dessas antigas, né? Do pessoal de antes do problema do Nixon lá, do confisco do ouro. Então, que é um pessoal que já entendia a natureza do ouro pela sua escassez, a diferença entre moeda e dinheiro. Então, é uma série que ele detalha especificamente as fases do surgimento de um império. Ele define lá as etapas do surgimento do império e como que todo esse império que cresce dessa forma, ele acaba entrando em falência, né? Como é? Repete aí pra The produção. Hidden Secrets of Money. É os segredos ocultos do dinheiro. Boa, a produção São 10 vai tentar episódios. botar ali no link da descrição aí. São 10 episódios, tem no YouTube. Eu não sei se atualmente... porque o YouTube melhorou essa questão com IA, com tradução. Não sei se atualmente todos você consegue assistir com legenda. Mas na época que eu assisti não tinha legenda em português nem nada. Era não. inglês mesmo. É, inglês mesmo. Eu acho que hoje você já consegue botar uma legenda em português ali. Mas ele mostra detalhadamente todo esse problema chamado Banco Central. O surgimento disso nas ilhas de Jackwell. É uma reunião obscura que aconteceu lá, que criou os bancos... O Fed americano. Criou o Fed, que através do Fed, todos os bancos centrais do mundo foram criados. Foi a maior pirâmide financeira da história do mundo. O John D. Rockefeller, né? Ele foi lá, ele financiou isso, a família Rothschild também lá, né? Os grandes do petróleo na época. Fizeram um jantar lá, um sacrifício, cortou a cabeça de alguém. Mephistófeles? Então, as teorias... Tava o Mephistófeles? Mephistófeles assinou um contrato com o diabo lá. Mais ou menos isso. Inclusive, dizem, né, sobre essa teoria dessa ilha, que antes do Fed acontecer, lá em 1900 e pouquinho, né, eles mandaram todo mundo que era contra pro Titanic. E aí, de última hora, cancelaram a passagem deles e todo mundo que era contra essa lei essa informação eu não sabia, Banco não. Central morreu no Titanic. Coincidências da vida. Mas é verídico? É verídico mesmo isso daí? É verídico, tem as passagens compradas. Não sabia e disso, tudo. não. Não sabia Todo dessa mundo que ligação, era não. Todo mundo que era contra foi nessa viagem porque ganhou como se fosse o maior transatlântico da época, entendeu? E aí eles falaram, não, a gente vai fazer a reunião lá no navio, tal. Aí, de última hora, eles falaram, não, tive um problema, a mulher não me deixou, não sei o que assim. E eles não foram. E esses caras que montaram o Banco Central americano, que é o Federal Reserve, né? O Fed. E aí tem aquele famoso site What the Fuck Happened in 1971, que justamente
Mostra um pouco dessa separação do lastro do ouro da moeda, né? Então, porra, velho, com isso começou a festa, né? Dinheiro fácil. E você imagina, né? Se o ouro sendo escasso, né? Ele consegue, em certa medida, se manter e etc. Imagina o Bitcoin que não é escasso, é finito. E a portabilidade, né? A diferença de você ter pela primeira vez Segurança também, sob né? a sua custódia. Eu ainda acho válido ter ouro, só que o problema de ter ouro é que você não é capaz de defender, né? Então eu prefiro ter o que eu sou capaz de defender. Então por isso que hoje eu não tenho nada de ouro, eu já cheguei a ter. Ouviu o governo? Não tenho nada de ouro. Mas me desfiz de tudo, porque eu não tenho arma pra defender. Não tenho arma ainda, pretendo ter. Vamos ver como é que vai se desenvolver essa questão das impressoras. O bicho é valente, hein? Calma, valente. Das impressoras 3D. Quando a gente começar a soltar na rede social aí, ensinando o cara como imprimir arma dentro da sua própria casa, utilizando polímero, né? Tem uns malucos lá na Alemanha que já faz isso daí, viu? Vocês pesquisam no YouTube. Não, Mianmar, né? Eu não sei porque A revolução de Mianmar lá. Tô querendo se despedir da galera, pô. Vamos continuar com o canal, vamos ter um episódio vindouro. Você sabe da revolução de Mianmar lá? Tá legal. Não. Da pressão ditatorial que teve lá, pô. Vários grupos assim se juntaram e fizeram seus armamentos em casa com impressora 3D. Depois deu uma pesquisada. Boa, a galera de casa aí, deixa a dica todo mundo aí aprenda. Tá maluco, é? Entre na Deep Web aí e pesquise como imprimir sua arma em casa. Esse episódio vai gerar muitos cortes polêmicos. Uma impressora 3D. Uma impressora 3D não é nada muito caro, não. Lembramos, nós não fazemos apologia a armas, viu? Eu faço, tá? Pode botar meu nome aí. Eu faço também. Acho que todo mundo deve ser armado. Todo homem tem que ter direito de se proteger. Tem que andar de tanque a porra toda. Fuzil, tanque, Eu só acho que bomba atômica não. Bomba atômica é perigoso. Mas fuzil... Como é fuzil e... Carabina. Míssil. Bazuca. Calma, Valente. Calma, Valente. Quem vê assim, pensa que ele já mata todo mundo. Você que é fazendeiro e quiser se proteger do MST, meu irmão, a melhor forma é bazuca. Você pega aquele grupo ali numa bazucada só, já acaba com todo mundo já. Calma, Valente. Caralho, aí demorou tanto pra arrumar o trem aqui, pensar esse projeto todo. A galera tem tanta coisa pra aprender. Tem que fazer o podcast crescer, pô. Já viu algo crescer sem polêmica, pô? É isso aí, Tarcísio. Então, Tarcísio, conta mais pra gente. Você tava falando lá, você conheceu esses movimentos do Cyberpunk. Sim, aí conheci os movimentos Cyberpunk. Foi que época isso? Entendi a motivação. Foi nessa época, 2015, né? 2015. Comecei a estudar isso, tal. Aí o que acontece? Aí eu cheguei, teve até uma época, beirando 2017 ali, que eu comecei a fazer até palestra. Eu cheguei a fazer palestra, o título da minha palestra era O Futuro do Dinheiro. Eu cheguei a dar palestra lá em Porto Seguro, visitei um hotel lá e tal. Eu comecei a me motivar nessa época aí, a querer comecei a disseminar a ideia. Só que aí depois eu me desmotivei um pouco por conta dessa questão das pirâmides, que surgiram muito golpe, muita coisa assim. Aí a gente começou a enfrentar muita resistência. Pessoal, assim, você começava a falar do assunto do Bitcoin, o cara já nem queria te ouvir por conta tava todo mundo dolorido com perda de dinheiro, né? Aí eu meio que me desmotivei e falei, velho, só vou segurar essa... Igual aquele cara que chegou no fórum lá dizendo, não vou mais fazer trade não, só vou hodl. Ele tava bíblia lá, né? Hodl, H-O-D-L. Escreveu errado e até hoje isso aí é uma febre, né? Esse nome. Você sabe da história do hodl, né? Conta aí pra galera. O cara tava no fórum lá, ele tava tentando fazer trade com Bitcoin, só que ele só perdia, velho, só tomava no cu, velho. Aí... Era o Vasco do negócio. Aí ele se irritou no fórum lá no Bitcoin Talk, ele se irritou e mandou lá... Não, esse negócio de trade não é pra mim não, Bitcoin ele já é escasso, eu só vou comprar e rodar. Aí ele botou roda, aí ele escreveu errado. Aí foi daí que surgiu o termo hold, hodl. né? De hold e de rodar, né? De segurar, né? Em inglês. Então... Só pra esclarecer pra galera, Tarcísio, e por que o povo perdeu dinheiro pra caramba na época dos golpes dos Bitcoin aí? Porque a galera não se aprofundou sobre o Bitcoin tecnicamente, né? O pessoal ouviu alguém falar sobre o Bitcoin, o pessoal cai muito na narrativa de ganhar dinheiro, esse negócio de ficar rico até hoje. Aí você vê um tigrinho, uma porra, tudo que prometer você ficar rico da noite pro dia vai dar certo. Eles chegaram a ter Bitcoin em algum momento, Tarcísio? Não. Acessava a porra de um dashboard lá, via um númerozinho subindo e achava que tava ganhando dinheiro. E mesmo se não é diferente de bolsa de valores, não, viu? De muitas outras coisas, né, Tarcísio? Não é diferente de bolsa de valores, não. Você acessa um dashboard lá, você vê que seu capital tá rendendo, né? Enfim, mas... A diferença que o Sushi tá querendo chegar é que as pessoas não faziam autocustódia. Exato. Sim. E aí, a autocustódia é você ser dono daquilo que você realmente comprou. E pra fazer autocustódia tem que manjar, não, tem que entender, além de eles não fazerem autocustódia, eles nem tinham Bitcoin mesmo, né? Eles Sim. só acessavam um dashboard de alguém que criou lá pra eles lá.
É porque, novamente, a gente Tipo um volta avestruz lá... master. É, Como é? Tipo um avestruz master. a gente volta lá na... Tipo chupar picolé com saco. A gente volta lá na premissa que você falou. A mentalidade ainda da América Latina em geral, eu diria assim, é que outro faça uma riqueza por mim e eu fique em casa sentadinho, aproveitando dos louros e rendimentos que eu tive. Sim. Então, assim, se isso não mudar, o Bitcoin é essa quebra de paradigma. Não. Agora você é dono, com a sua autocustódia do seu próprio dinheiro. Ou você tem responsabilidade. Ou acabou. É. Se você perder sua senha, você não tem como chorar pra ninguém. Ah, padre, me desculpe, não me perdoe. Ah, banco, não. Não tem. Os bancos nasceram por causa E disso. você concorda Ele comigo dá que responsabilidade pra você terceiros. concorda comigo que isso aumenta a disciplina social, a disciplina do indivíduo? Sim. Porque hoje a gente entregou à sociedade a gestão do país na mão de bandidos justamente porque as pessoas foram treinadas. Calma, Não, as pessoas foram Tarcísio. doutrinadas a terceirizar suas responsabilidades, correto? Quanto mais pessoas dentro de uma sociedade terceirizam sua responsabilidade, a capacidade de um pequeno grupo controlar a sociedade é maior. Então, quando você começa a dar poder para o indivíduo, mas esse poder não é simplesmente só a questão do acesso ao Bitcoin, não. Ele ter, de fato, responsabilidade, ele ter autonomia, ele ter soberania. Porque, para mim, soberania é isso. Porque o pessoal sai pra rua aí, quero liberdade, fica pedindo por liberdade na rua, fazendo protesto para pedir por liberdade. Liberdade não se pede, liberdade se conquista. Ou você é capaz de conquistar a liberdade, ou você não tem direito a ela. Você cala sua boca que você não tem direito nenhum, entendeu? Mas uma forma de liberdade, é o que a gente trabalha nesse canal, é você ter a autocustódia. Sim, aí a partir daí você começa a conversar sobre soberania real. Exatamente, a gente está preparando uma playlist exclusiva aqui, gratuita, 100% gratuita nesse canal, eu e o Sushi, explicando passo a passo de como você faz sua primeira carteira de Bitcoin de forma segura, offline, fora da internet. Massa. Então, como você trabalha com isso, queria que você dissesse então um pouco mais pra gente como começou a você fazer esses meetups, esses Isso. cursos, essas coisas em Esses Salvador. meetups começaram no ano passado. Tipo, eu já sou envolvido com Bitcoin há bastante tempo, só que eu, como eu te falei, teve essa questão das pirâmides. Aí Mas eu, você participava em outros... eu já fazia uns meetupzinho pequeno, meio descontraído ali, sem muito alcance e tal, de galera que já era Bitcoin, né, maximalista mesmo, da região, que eram poucos ali, né, em Salvador. Aí, por exemplo, aí teve a questão da pandemia também, 2020, que também meio que o Bitcoin deu uma derretida ali, não foi? E aí, porra, você é o quê? Roda, né? Você continua tendo a mesma quantidade de Bitcoin, mas o valor de mercado é diferente, né? Mas eu sempre fui na questão de roda. Pra mim foi uma grande oportunidade aquele período, até pra conseguir acumular mais, já que eu já entendia do propósito do Bitcoin. E depois que passou essa pandemia, aí o pessoal começou a voltar tudo à atividade normal mesmo. Aí, recentemente, aí agora com esses movimentos de governos se posicionando em Bitcoin, grandes empresas e tudo mais, isso começou a voltar ao hype, né? A questão do Bitcoin. Só que, pelo menos dessa vez, o assunto Bitcoin estava vindo sem ser daquela forma travestida de soluções de ganhar dinheiro e tudo mais. Então, hoje, se deu espaço, graças a alguns players também conseguiram disseminar bem essa mensagem da importância da autocustódia. E cada vez mais você vê mais pessoas falando sobre esse assunto de forma veemente. E isso contribui muito para nossa causa. E aí, a partir do ano passado, eu identifiquei que as pessoas estavam mais abertas a aprender sobre o assunto e decidi fazer eventos, meetups, workshop para mostrar o cara na prática, porque às vezes, por mais que tenha cursos digitais aí hoje de vários influenciadores muito bons, mas ainda assim o cara assiste, mas ele fica com medo de botar em prática. Então, no workshop, você consegue ali dar uma orientação prática. Você pega no notebook do cara, né? Orienta o cara a fazer ali um pendrive para armazenar uma informação importante, acessar um sistema operacional, Tails, que é um sistema amnésico. Existe uma importância muito grande em você fazer essas coisas em um ambiente amnésico, porque você está mexendo com algo que é um patrimônio seu. Então, muitas pessoas estão comprando o quê? Milhões de reais, de dólares em Bitcoin. Então, você, porra... um cara que tá comprando... O cara que tá se posicionando 10 milhões de reais em Bitcoin, ele muito dificilmente ele vai ver um videozinho na internet e vai fazer. Ele vai querer ali uma assessoria, ele vai querer, né, alguém que acompanhe, alguém que seja de confiança e que acompanhe esse processo para ele, né? Você vê novamente a busca também por terceiros. Sim. Eu pego o meu dinheiro e eu boto de novo na mão de terceiros
para que ele me ensine como é que eu faço essa operação. Só que você tá pagando por um serviço. Exatamente. Você tá pagando para aprender a fazer o processo. Aí você aprender, você se vira. O que eu... Inclusive no workshop, até o que o cara cria ali no workshop, eu oriento. Não use isso. Isso aqui você tá fazendo para praticar. Sim. Em casa, depois você vai pegar isso aqui, vai botar esse processo em prática. Perfeito. É esse o ponto que eu queria chegar, que a gente tem uma estrutura de pensamento que o Bitcoin ele traz do cara ser autossuficiente. Isso. Inclusive é a playlist que a gente vai lançar sobre sobrevivência com Bitcoin. Então já fica a dica aí, você continue acompanhando esse canal para você acompanhar os conteúdos que estamos gravando aqui, soltando, e em breve lançaremos essa playlist. E o lançamento vai ser um dia depois da véspera. E tem outras coisas importantes Assim. também, porque Bitcoin ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, mas tem várias outras ferramentas que viabilizam você ter soberania, você ter mais capacidade de proteção das suas liberdades, né? Que, por exemplo, Bitcoin é uma ferramenta, mas também tem arma, tem bomba caseira, né? Coquetel Molotov, né? Arma 3D com... Isso são todos seus interesses, né? Lembrando o canal. Não faz apologia a nenhum tipo dessas coisas. Você tem um bunker, você construiu, você tem uma fazendinha, um terreno lá. Tem uma outra cidadania, um passaporte. Você tem um passaporte, energética, você saber gerar sua própria energia. Se você tiver um terreno, você saber gerar sua própria energia. Tem uma noção básica de mecânica, de elétrica, de hidráulica. Ser homem, porra. Comer carne, comer ovo, entendeu? Comer carne. Não, basicamente é isso. Assim, eu acho que o Bitcoin ele é uma das soluções. Contra os veganos e vegetarianos também. Eu não tenho nada contra vocês, mas a sua capacidade de sobrevivência vai ser muito menor que a nossa. Mas você falou muito bem da escola austríaca. A parte do libertarianismo envolve o princípio da não violência. Do princípio da não agressão. Da não agressão. Nós não somos violentos, mas somos potenciais violentos. Exatamente. E uma coisa que a gente gosta de dizer é que, às vezes, as pessoas se ofendem muito pela fala e tudo. Mas são as minhas escolhas. Eu não interfiro nas escolhas do Sushi. Se o Sushi quiser ser vegano, jogar beach tênis, andar de sunguinha na praia... Criar gato, ter o cabelinho grande. Ter o cabelo grande. Aí é uma coisa especial dele, você entendeu? Mas aí a gente não interfere na escolha, porque o que eu acho bonito da parte do Bitcoin é trazer essa autossuficiência ao indivíduo. Você agora é seu próprio banco. Aí o cara tem que começar a pensar, o que um banco faz? Ele protege. O banco ele tem sistemas de armazenamento, o banco tem sistemas de backups, o banco tem outras formas de consultar aquele saldo. E o Bitcoin viabiliza tudo isso, né? Você tem um banco com vários cofres dentro, isso, com várias... Ele tem que destrinchar esses conceitos. E o nosso canal ele surge para trazer para a pessoa que ainda não entendeu, que está fora da bolha, mostrar que isso não é difícil, que ele vai seguindo as pílulas aos pouquinhos. Mostrar que o dinheiro não é todo bitcoinheiro que é tóxico igual a mim, não. Tem uma galera que é mais de boa. Se você não gosta do que eu falo, se você acha que o que eu falo é um pouco violento, um pouco agressivo, tem várias outras pessoas aí com a linguagem mais dócil, que vai passar a mão na sua cabeça e vai dizer que você é bom, que você é cheiroso, e vai conseguir tudo que você que vai dar tudo certo. Continua ignorando as coisas que tá tudo certo. Eu prefiro não ignorar a realidade, porque geralmente quem ignora a realidade não consegue ignorar as consequências. Perfeito. Foi boa essa daí, hein? Olha pra câmera e repete esse negócio aí. Como é que fala? É um corte. Não, isso é range, né? É range essa frase? Power Ranger? Não, em range. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Sim, é any range. Uma coisa interessante que a gente já está encaminhando já para o fim do podcast você fez várias falas firmes e polêmicas aqui. Vai ter que cortar metade do episódio, né, velho? Não, que isso. A gente vai fazer uma mágica aqui, você vai ver. Mephistófeles cheirinho. O menino toma café com a dó, ele mastiga o grão. Vocês botam aquele negócio, quando o cara fala alguma polêmica, você bota aquela negocinha? A gente vai fazer um negócio bacana assim, viu, produção? Tiririm, como é? Cheirinho. O que a gente vai botar esse vídeo aqui pra você que não entendeu o contexto. Tem um vídeo do Não, mas no Rumble, no Odyssey, vocês vão botar completo, na íntegra, né? É isso aí. O que a gente vai falar aqui é como você vê, então, com todas essas perspectivas que você trouxe ao longo desse episódio, o Brasil daqui a 10 anos e você daqui a 10 anos. Cara, eu me vejo fora do Brasil, se eu estiver vivo. O Brasil, 10 anos, eu acho que vai estar pior do que está agora. Eu acho que a agenda comunista só tem avançado aqui. Mas a resistência vai estar firme, forte, viva. Talvez não morando aqui, mas, talvez até com capital girando aqui de alguma forma. Mas, pelo menos com os seus protegidos em outro lugar. Aí eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de tempo para conseguir mover alguém na direção de uma solução mais dura aqui, né? De fazer cumprir a lei mesmo, né?
E você acha que como o Bitcoin vai estar daqui a 10 anos? Rapaz, eu acho que Bitcoin daqui a 10 anos, eu acho que já deve que ele deve estar na faixa dos $1 milhão já, em 10 anos. Pois eu cravo que eu acho que ele vai estar perto da metade do dobro. E se você pudesse... Eu falo se o ciclo inflacionário se manter como se mantém. Porque a gente nunca sabe. Pode haver o governo americano do nada pode chegar lá e dar um cessar nessa inflação constante. Que eu acho difícil, porque a dívida pública só aumenta. E com a guerra, você acha que vai E com aumentar ou guerra, e diminuir? financiando guerra, a porra toda. Eu acho que a tendência é que, de fato, o papel do Henrique, né, o império ele vá a colapsar, né? O império do dólar, o império de qualquer moeda fiat, né? Porque eles são golpes, eles são programados pra falhar. Você sabe muito bem da história disso, você sabe que o real e o dólar, eles são moedas programadas. É como se fosse uma arma de guerra, pô. Você cria uma moeda que você drena a riqueza de toda uma população produtiva pra financiar a guerra em outro lugar, isso, aquilo, tal. Um monte de gente mama com isso daí, ganha dinheiro, vive bem. Essas ilusões a gente só vai perceber quando a gente começa a estudar o que é o dinheiro e o valor do dinheiro e o que é reserva de valor. E também não é da noite pro dia, não. Não O é da noite pro processo. dia. Nessa série que eu falei, tem uma frase que o Mike Maloney diz, que ele refere essa frase a Winston Churchill, que ele diz o seguinte: the further you look to the past, como fala? Quanto mais longe você olha para o passado, mais longe você consegue enxergar no futuro. Então, para você conseguir ter uma boa análise do que é possível de acontecer dentro do seu contexto social, é muito bom você estudar a história e o passado. Então, quanto mais longe você conseguir entender o que aconteceu no passado, você tem muito mais capacidade e perspectiva de entender o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro, né? A grande sacada hoje, e esse canal também vem para isso, e por isso as nossas playlists de reacts para você acompanhar também, é você ter informações filtradas de forma bem detalhada. Hoje a gente tem uma gama de oportunidades de informações que deixa a cabeça do indivíduo meio confusa. Será Também que não isso é adianta verdade? ter Não é? informação sem conseguir concatenar. Né? Exato. Lá no React a gente tenta trazer a E notícia eu em primeira recomendo que mão. vocês não tomem nada do que a gente falou aqui como verdade, né? Absoluta. Que você... Vai estudar. né? Don't trust, verify. Não confie, verifique. E tem até a frase dos caras do DIY também, que é don't trust, do it yourself. Então, também não confie. Faça você mesmo. Tipo assim, dê seu jeito, se vire, meu irmão. Aprenda habilidade, domine a habilidade e você mesmo bote em prática. Esse é o paradigma do Bitcoin que eu mais admiro. Trazer o cara para pensar outros aspectos mais geopolíticos, mais da carreira, inclusive até da própria espiritualidade. Porque agora você é dono das finanças. E finanças no mundo é tudo. É como você gere sua família, é como você sustenta, é como você vai se posicionar no mundo. Mas encaminhando para o final aqui do nosso podcast, da nossa conversa aqui, bem polêmica. Calma, Valente, né? Bem Valente. Deixa o Valente fazer a média com a senhora dele. O vídeo oficial vai ficar 20 minutos, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo agora, quem começou a assistir o podcast agora, o que você deixaria sobre Bitcoin, sobre início, sobre carreira e principalmente sobre o sistema Fiat? Então, o conselho que eu deixo para as pessoas é não queiram ser escravos. Eu sei que é difícil, lutar contra essa nossa natureza da preguiça, da acomodação, é difícil, mas todo progresso ele vem de suor, de sangue, de trabalho. Tipo, de você botar o skin on the game, você está disposto a fracassar, a falhar, a quebrar, a tomar porrada, a ser traído, a ser, né, como é que fala? A ser criticado, né? Então, coloque o skin on the game. Não queira ser escravo. Eu não quero escravos. Eu não gosto de escravos. Escravo, tipo, eu não vejo utilidade nenhuma em escravo. Eu acho que o indivíduo, quando ele busca um propósito, prover sua família, ele tem muito mais capacidade produtiva. É muito difícil entender. É uma ponerologia o que acontece hoje na sociedade, desses grupos políticos quererem que as pessoas sejam assim, escravas. Porque... Explica em casa ponerologia para quem não conhece. Eu pensei que ele ia ter um derrame falando isso aí. Quase que eu chamei a produção. Ponerologia é o estudo dos psicopatas no poder. Tem isso. até um livro bem específico sobre um psicólogo da República Tcheca que faz esse estudo, né? Correto. Então, por exemplo, um cara que tá no poder querendo que você seja escravo, querendo que você não se desenvolva, querendo que você continue dependente de um auxílio ou de uma coisa assim, porra, esse cara,
ele tem uma doença mental, e a doença mental dele é justamente essa psicopatia de querer controle, poder. Porque não é só dinheiro. Dinheiro, porra, a gente vive num mundo abundante. A única escassez que há, se há, só está na mente do indivíduo. Porque ao nosso redor tudo é abundância, pô. Tudo. Todos os minerais naturais, toda a infraestrutura hídrica que a gente tem, tudo na nossa natureza é rica, pô. A única pobreza que tem no mundo está na mente do indivíduo, pô. É o indivíduo que empobrece muitas vezes esse mundo, pô. Com ideias ultrapassadas, com mentalidade ultrapassada, mentalidade escravagista. Então, assim, eu recomendo, se você, tipo, tá assistindo esse podcast, não queira ser escravo. Aprenda a identificar quem tá querendo que você seja escravo. Geralmente, quem quer que você seja escravo tá te prometendo alguma coisa. Porque quem sabe resolver problemas não te promete. Ele vai, resolve e te entrega depois e bota o preço, que é o empresário. É a diferença do empresário pro político. O empresário, ele chega lá e resolve. Depois que ele resolve, depois que ele botou skin on the game, ele resolveu o problema, ele vai lá e cobra. O político não, ele quer fazer uma discussão bonita, com eloquência, falando bonito, dizendo que vai te dar picanha, que vai te dar isso, que vai te dar aquilo. E através disso, ele consegue botar você numa ratoeira e te escravizar. Entendi. Então, muito cuidado com qualquer discurso, qualquer lado que você vê, esquerda, direita, MBL, PL, PT, a porra toda, não acredite em nenhum desses caras. Todos são comparsas do mesmo sistema. Todos eles querem você escravo. Os únicos que não querem você escravo estão ali, ó, na ponta da linha, empreendendo, resolvendo problema, criando soluções de mercado. São os verdadeiros... São as almas que protegem esse país desse mal, né? Que infelizmente a gente não tá conseguindo livrar, que a tendência é que só piore, né? Boa. Então, pra gente finalizar, você gostaria de deixar algum recado pra algum parente, pra sua digníssima e pra galera que tá em casa assistindo você? Rapaz, eu quero, na verdade, recomendar que o pessoal se inscreva aqui no canal, em Cripto Podcast, e no Instagram e no YouTube, e comece a acompanhar aqui, porque tem muito convidado bom pra trazer aqui, né? E é isso. Acompanhe o canal, dê mais uma chance pra mais um projeto novo nascer, porque é através disso daqui que a gente consegue, de fato, criar soluções, conexões, e até mesmo criar mais oportunidade de negócio pra mim, pra você, pra todos. Quem sabe até você que tá assistindo, se quiser estar mais envolvido no ecossistema, oportunidade de trabalho. Então a gente tem que ter mais projetos nascendo, mais gente crescendo, Sim. mais marcas nascendo. Porque é uma luta, a gente tá lutando contra a escassez, né? Exatamente. Inclusive, se você está em casa, quer que esse projeto continue, quer que esse canal seja próspero e quiser colocar lá, quero patrocinar de alguma forma, quero botar minha marca aí para aparecer, estamos à disposição. Tá Você com pode- espaço pra botar patrocinador aí, né? Exatamente. Fica a dica aí, Tesla, quem mais aí? MicroStrategy. É isso aí. Sushi, alguma última consideração Não. pro convidado? Um Não. agradecimento Bom especial demais, aqui. Você falou pouco hoje, Sushi. É porque vocês falam bem, né, rapaz? Ele ficou acuado assim, você é valente, você é valente. É que eu não tenho nem roupa pra participar de uma discussão dessa aí. bicho. Ele ficou com medo do coquetel molotov. Eu fiquei com medo depois da descontinuidade do negócio. Chegar em casa, você vai abrir lá, né? Como imprimir arte 3D, não. Aí, ó. Ó, você que tá em casa, que gostou desse episódio, pra seguir nosso canal, se inscrever. Pra ficar cada vez mais desperto, abrir o olho e fechar a boca. Seu boca aberta. Ativa o sininho para receber as notificações para mais convidados assim, que trazem um pensamento livre, que mostram suas opiniões e estão dispostos aqui a dar a cara a tapa, o skin in the game, em relação ao que pensa, ao que acredita e a sua filosofia de vida. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado, pessoal.